Quero cumprimentar e saudar a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, ouvintes, companheiros, amigos que está nesta audiência conosco nesta noite, né? Que Deus possa abençoar vossos corações. Eu creio que mais uma vez nós vamos ser muitíssimo abençoados pelo nosso Deus. O anelo de Deus, o desejo de Deus é que nós possamos estar conhecendo o momento, a hora que estamos vivendo, que é que Ele está falando conosco. Que Deus possa confortar os vossos corações em mais esta oportunidade de hoje. E ao som desse clarim, nós vamos mais uma vez transmitir junto com vocês, ou a favor de vocês, unidos na fé, né, que uma vez foi dada aos santos, em o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Eu, nesta noite, quero falar um pouquinho, algumas passagens de algumas escrituras que eu tenho anotado aqui, da Bíblia Sagrada também, da mensagem do profeta de Deus para esta era, e creio que nós vamos sair daqui ricamente abençoados, tá bom? Se você tem a necessidade do seu coração, creia somente porque a palavra vos sara, a palavra vos cura, a palavra te liberta, a palavra, é claro, lhe dá condições espirituais para se pôr de pé nesta hora e tomar ela com todo o seu poder. Que cada irmão, cada irmã que está nesse momento na sintonia conosco, nessa audiência, possa ricamente ser abençoado por nosso Deus. Eu tenho aqui um tema para hoje, os ungidos dos últimos dias. Eu tenho muita escritura aqui, muitos pontos de mensagem. Eu não sei se dará tempo, né? Mas eu creio que Deus pode pegar o que nós vamos falar aqui e revelar aos vossos corações. Estamos vivendo os últimos dias e nós precisamos estar preparados. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e recompense o vosso esforço de estar agora em harmonia conosco na palavra, né? Eu quero deixar uma escritura com os irmãos, para que vocês possam já abrir a escritura aí. Eu quero ler hoje no livro de São Mateus, capítulo 7, verso 20 a 24. São Mateus, capítulo 7, verso 20 a 24. Enquanto vocês vão procurando aí, vamos louvando ao Senhor com o nosso irmão Vânio de Oliveira. Um hino bastante profundo para nós. Medita na letra. Enquanto você em seguida vai procurando aí, né? São Mateus capítulo 7, versículo de número 20 a 24, tá bom? Deus abençoe. Pra te salvar.
realmente o amor de Deus tem sido estendido para nós, sobre nós, nesta era que estamos vivendo. É o grande amor de Deus, né? Antes que ele venha e abale a terra, antes que ele venha agite os mares, antes que ele venha com os rumores, tremores, maremotos, tufões, furacões, ele tem derramado o seu grande amor sobre nós nesta hora. E oxalá, prover a Deus que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte possa estar dando crédito a isso. Estamos vivendo, irmãos, nas portas já de um grande acontecimento que se avizinha, tá bom? Deus abençoe a todos. Então vamos ler a Escritura, São Mateus capítulo 7, do versículo de número 20 a 24, diz assim: Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. Que Deus possa continuar abençoando essa leitura em nossos corações. Nós estamos, irmãos, nos dias difíceis que estamos passando. Sabemos que há tantas controvérsias, há tantas falcatruas, há tantas falsidades, há tantas imitações. E o povo chamado povo de Deus fica perdido no meio das confusões, porque eles param para olhar movimentos, param para olhar grandes coisas que o homem possa fazer. Mas nesta noite eu creio que Deus vai te abençoar, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, os ungidos nos últimos dias mesmo são até com o Espírito Santo, mas o profeta diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias, que são pessoas ungidas com o mesmo Espírito, mas são falsos em si mesmos. Balaão tinha o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Moisés, mas Balaão era falso. Amém? Agora, então afastai-vos de mim praticando iniquidade. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que a pessoa sabe que é errado e continua fazendo, né? Eles continuam fazendo os seus mesmos desejos, cumprindo as obras da carne, ainda pregam, e por invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios são expulsos, vidas são curadas, porque em respeito ao nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, o que faz o inferno parar por lá, que faz o doente ficar curado, que faz que aquele que está morto ressuscita, aquele que restaura, aquele que redime o homem e a mulher do pecado, que coloque ele de pé cada dia na presença de Deus. Graças a Deus. Agora, então veja, praticante de iniquidade, nunca vos conheci. Essa mesma citação, disse Davi em Salmo 6, verso 8, disse: afastai-vos de mim, praticante de iniquidade. Nós temos que realmente manter longe das pessoas falsas, as pessoas, aqueles como os fariseus, que honram ao Senhor com os lábios, mas os corações estão longe de Deus. Chegará um tempo, irmãos, quando Deus permitir, muitos reconhecerão quem são. Muitas pessoas se julgam estar no auge, se julgam estar cheio de Deus, mas um teste do tempo virá para cada um. E aqueles que não têm uma base, como esse homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, então veja, vai ruir. Tem que ser prudente, tem que colocar a sua casa realmente na rocha, né? Mas aqui, olha, Mateus 24, nós encontramos aqui, olha, uma escritura bastante familiarizada no nosso meio, nossos corações, no meio das pregações, onde que ele fala assim sobre os falsos cristos. Mateus 24, verso 24. Diz assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria os escolhidos. Mas, se possível for, mas graças a Deus que esse espírito não vai conseguir vencer o povo de Deus.
É o espírito do anticristo que vem em nome da verdade, que vem lendo as mensagens, que vem pregando a Bíblia, mas são espíritos realmente que não é eleito por Deus. E esses chegará um dia que Jesus falará para eles: nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Porque, irmãos, cada homem que vem para Deus, ele tem que crer em toda a palavra. Amém? Agora, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés, estava sobre Balaão também. Veja, o mesmo que estava sobre Moisés, estava sobre Balaão. Então, nós sabemos que os dois espíritos andam paralelo. O profeta diz numa determinada mensagem que nós temos que conhecer os dois espíritos dentro da estrutura da igreja. Os dois vêm em nome da verdade. A chuva cai sobre os bons e os maus. Veja bem, então todos se regozijam quando a chuva vem. Tanto os espinhos, como os abrolhos, como o trigo. Eles levantam a mão: oh, glória a Deus, fui curado. Oh, glória a Deus isso. Oh, glória a Deus é isso. Temos dom na igreja. Temos os melhores cantores. Temos os melhores tocadores. Os melhores pregadores. Mas veja, a palavra de Deus é que manifesta e qualifica se o Espírito Santo de Deus está ali pela via correta da palavra. A palavra vai estar ali. Onde houver a palavra, o Espírito de Deus está ali. Agora, veja, ungidos com o Espírito, mas são falsos. Diz a mensagem de Deus, mensageiro de Deus para esse tempo. Amém? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado e aprender o que é para nós sobre a Escritura. Nós ficamos naquela rotina de as pessoas nos dão o que eles dão, nós somos obrigados a comer. Não, você tem sua Bíblia. Você deve orar, entrar no seu quarto e pedir graça do Senhor. Deus tem nos visitado com uma mensagem que nos tira desse enredo. Eu pergunto, por que se a mensagem nos tira desse enredo, há tantas maneiras de crer, formas diferentes de crer, isoladamente, pessoas não têm companheirismo, quando dizem que creem na mesma mensagem de William Branham, na mesma fé de Rápito, aí fica de cá para lá se debatendo como uma competição. Esse não é o Espírito de Deus. Veja, o Espírito de Deus, sabe qual que é o Espírito de Deus? Eu quero ler já para adiantar aqui. Na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. Veja bem, pregada no dia 29 de dezembro de 1963, volume 4, número 5. Ele diz assim: profeta desta era de Deus. E isso também é cada ministro, cada ministério que vem para Deus. Ele não tem que obrigar as pessoas a estarem em suas igrejas. As pessoas são livres para servir a Deus. Cada um vai responder à medida que Deus dá para ele. Então ele diz assim: nem por um minuto eu trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Isso é o mensageiro falando. Ou unam-se à minha igreja, ou deem início a alguma confraternização e organização. Nunca fiz isso e nem o farei agora. E por que as pessoas fazem? Ah, vocês têm que estar agrupados aqui, vocês têm que estar lá, porque a mensagem começou por lado de cá, a mensagem começou por lado de lá, o movimento de cá tem bastante, e isso, e tantas revelações, tudo mais acontecendo. E tentando agrupar e chamando as pessoas para se aderir ao movimento deles. Mas veja, não tenho nenhum desses interesse por essas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é o verdadeiro relacionamento espiritual estabelecendo entre Deus e os homens. O profeta veio para fazer isso. O ministro tem que ser assim também. Não ficar se agrupando, se isolando, mas pregar a mensagem e deixa Deus fazer a obra. Quem é de Deus não se perderá. Passará por lutas, provas, tribulações, mas Deus vai ser com cada um. Amém? Então, nós temos que ficar tranquilo, porque quando você semeia a semente vai lá no coração eleito. Onde houver um eleito, a semente vai de encontro dela. Amém? É isso que nós temos que observar. O Espírito Santo é justo, e ele sabe justamente onde está o eleito. Não precisa nós fazer mutim, e fazer guerra, e fazer contra-ataque, ou fazer bajulações, ou se unir com tapa nas costas em grupo A, grupo B, grupo C. Não, em meio a essa grande agitação, o profeta diz que a noiva subirá, a noiva sairá, aquele espírito virá a ela de tal forma que atirará dessa para uma outra dimensão. Graças a Deus. Isso alegra o meu coração em saber que o Espírito Santo está fazendo isso. Saindo de todo o sistema internacional, todo o sistema humano, você tem que sair dessas coisas e entrar em Jesus Cristo. Entrar na palavra de Deus. Comer do maná escondido.
daquele maná que está ali na glória da Shekinah, né? Agora, tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver o verdadeiro relacionamento espiritual entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do Espírito Santo, e vivam de acordo com sua palavra. Eu quero convidar, pedir e advertir todos a ouvirem a voz nesta ocasião. Amém? Você está ouvindo a voz hoje à noite. Veja, e ele completamente renderem suas vidas do mesmo modo que confio que Deus em seus corações, que me entregarei, do mesmo modo que confio em meu coração, que me entregarei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vinda rejubile seu coração. Nós temos que ensinar no povo a esperar a vinda de Cristo. Cristo está vindo aí. Irmãos, mas nós sabemos que por ter tanta perversão, o Satanás, ele está entrando sorrateiro no meio do povo chamado crente. Quando Israel saiu do Egito, lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego, que também estavam com o som verdadeiro, mas eram falsos. Mas veja, Moisés criou uma cobra, Janes e Jambre, né? Também criou as cobras. Se olhasse pelo lado natural, seria 2 cobras contra uma. Então você não fica agitado e perturbado, porque às vezes uma igreja que crê na palavra, que na mensagem, talvez não aconteça tantas coisas como as nações, ou como as pessoas que estão em pecado aí fora. Mas o importante não é isso, o importante é o final disso. Veja que aquela cobra que Moisés criara, ela acabou com as cobras de Janes e Jambre. O importante é o final, amém? Mas as pessoas estão sendo ungidas com o Espírito, irmãos, porque nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, amém? No nosso corpo nós temos 5 sentidos de fora: visão, paladar, gosto, tato, assim sucessivamente. Lá no sentido do espírito, nós temos memória, raciocínio, afeto e assim sucessivamente. Também são 5 sentidos. Mas lá na alma nós só temos um sentido, chamado de livre-arbítrio. Ali você pode aceitar ou rejeitar, a fé ou a dúvida, Deus ou Satanás. Uma das 2 coisas tem que estar ali. Veja, mas Satanás toma o homem, a cabeça do homem, mas Deus toma o coração do homem. Amém? Então no lado de fora, até no espírito Satanás entra, e as coisas acontecem ali, e as pessoas dizem: oh, glória a Deus, eu recebi isso, eu recebi aquilo, né? Deus falou comigo, Deus me ungiu. Aí na segunda, terça, quarta-feira, as pessoas continuam da mesma podridão. Não tem mudança de vida, não tem expectativa espiritual. Você está lá no movimento, ele está no meio, onde a água está correndo, o movimento está junto. Não, mas o povo de Deus é separado. Amém? Então veja, mas Deus fala lá na sua alma, lá no terceiro átrio. Então veja, irmãos, é assim que Deus trabalha, no livre-arbítrio. E o homem tem que entender essas coisas. Enquanto o homem não entender o que Deus está fazendo, fica difícil, né? Porque o homem sempre tem tentado buscar as coisas humanas, as coisas que chamam atenção, que são os olhos, mas Deus toma o coração. Por isso ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque se ele entrar no teu coração, ele vai dominar todo o corpo. Amém? E a Bíblia diz que a boca sempre expressa o que está no coração. Então, se você, no seu coração lá dentro da sua alma, você tem Deus em você, você vai passar a ter coisas boas, você vai crer na palavra, você vai confessar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Mas se nós voltarmos aqui, irmãos, um pouquinho na Escritura, Efésios capítulo 4, nós, através do verso 11 em diante, diz assim, isso para combater contra todos os espíritos contrários. Deus enviou os seus ministérios. Não é todos os ministérios que são errados, caídos, fracassados. Deus tem um ministério verdadeiro. E se ele vem com a palavra da hora, com assim diz o Senhor, se ele crê na mensagem, amém? E se ele prega o que está na Escritura, confia na mensagem do sétimo anjo, esse é verdadeiro. Se ele crê na voz de Deus para esse tempo, se ela pregou isso, abre esse leque para o povo, não esconde isso do povo, ele é um verdadeiro homem de Deus. Ele não está preocupado com o movimento e às vezes tem que ficar sozinho, abandonado, mas não interessa. O importante é que ele está com assim diz o Senhor. A coluna de fogo está o guiando. E guiando ele, estará guiando a seu povo.
Mas Deus aqui, ó, falando aos Efésios, capítulo 4, verso 11, diz que Ele mesmo, Ele que é em Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Agora veja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso é astúcia. E as pessoas confiam tanto no homem, que às vezes Deus precisa derrubar ele para mostrar que ele é carnal. Então eles não está nem aí com o que Deus fala. O homem falou, não adianta, é o que importa. Se o homem diz, está dito. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, é Cristo. Não é o homem que é a cabeça do corpo de Cristo, não. Cristo é a cabeça. Nós somos membros do corpo em particular. E Deus se revela, se manifesta que Ele quer. Veja bem, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, não em divisão, não em problemas, não em separação, mas o propósito de Deus é unificar o corpo de Cristo. Amém? Se o homem está tentando unificar o corpo de Cristo, se o homem está realmente ali dentro da vontade de Deus, nós sabemos que ele vem com a palavra de Deus. Ele vem com assim diz o Senhor. Ele vem com o que Deus deu para nós, né? E não adianta alguém tentar fazer frente, alguém tentar fazer o contrário do que Deus diz. Tem que ficar com o que ele diz, né? Aqui 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, nós temos a advertência severa. Nós deveríamos ler mais a Escritura. Nós deveríamos orar mais. Nós deveríamos ouvir mais a mensagem do sétimo anjo. Rodar as mensagens em casa, ou baixar a mesa, entrar no site. Converse com o teu pastor. Veja se ele está em pauta com a gravação de Deus. Você está tendo liberdade para que o teu povo ouça a mensagem da hora. Em vez de os homens ficar só pregando, coloque a mensagem para rodar para o povo. Também, né? Eles acompanharam com as mensagens, assim sucessivamente. Mas aqui, ó, capítulo 4, diz assim em diante, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Tem muita gente caindo. Tem muita gente fracassada. Tem muita gente desanimada. Apostatarão. O que é apóstata? Apostasia é a pessoa se desviando de Deus. Então vão ficar desviados. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando os ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E quem está dizendo é essa Escritura. Eu não estou falando isso por mim, a Escritura está dizendo. Veja bem, pela hipocrisia de homens que falam a mentira, irmãos, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Assim diz a palavra. Todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então veja, tendo cauterizado a sua própria consciência, aí eles proíbem casamento, ordenação, abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode e tal. Aí o apóstolo Paulo vem e diz que porque toda a palavra de Deus porque pela palavra de Deus e a oração tudo é santificado. Veja, então eles têm uma força em si de tentar fazer aquilo que as pessoas ficam perdidas, né? Agora, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 9, diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias, esses dias agora, últimos dias, sabe, porém, que nos últimos dias, estamos justamente nesses últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, você terá que lutar, você não terá que ser um crente frouxo, morno, assentar num banco, esquentar um banco de igreja e ficar ali e achar que está tudo bom, não. Nós temos que trabalhar agora, cavar no Evangelho, ver o que Deus quer de nós, escapar dos movimentos, irmãos, que nos aprisiona e nos deixa fechado em quatro paredes e achar que está tudo bem. Mas veja aqui,
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, até mesmo sem afeto natural. Imagina se não tem afeto natural, vai ter o afeto espiritual. Irreconciliáveis, não tem nada que possa fazer que as pessoas fiquem coesão e amizade com o outro. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja, traidores, obstinados, orgulhosos, né? Sem amigo, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Agora a Bíblia diz assim, a Bíblia, tendo aparência de piedade. Acha que são os homens? Não me toque, não me rele, precisa de segurança, precisa de proteção, né? Não pode nem andar sozinho, tem medo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. A Escritura que diz. Desses afasta-te. Amém? Porque desse número são os que se introduzem pelas casas, e levam com cativas mulheres nestas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí é que está. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Acha que sabe. Chega num ponto, chega no auge deles, acha que sabe e é aquilo. Quer saber mais do que o profeta dessa era? Quer saber mais do que a Bíblia diz? Que isso não tem problema, isso foi o passado, não há tal coisa como isso, como aquilo. Irmãos, que situação. Então veja, corruptos de entendimento, réprobos contra a fé. Agora veja aqui, não irão porém avante, porque a todos será manifesto seu desvario, seu desvio, né? Como também foi daqueles, de Coré, Datã, de Abirã, Balaão e tudo mais. Não adianta. Coisa ruim, tremenda, é o homem se levantar contra Deus, contra o povo de Deus. Veja bem, mesmo uma vez o Mar Vermelho tentou pegar o povo de Deus, barrar, mas não conseguiu. O Jordão, mesma coisa. Mas Deus sempre está à dianteira dos seus filhos. Não fique agitado, irmãos. Não fique preocupado, porque as pessoas falam isso, falam aquilo. Você olhe para Jesus, olhe para a mensagem da hora, siga a mensagem de Deus para esse tempo. Você estará seguro, descansado. Você não vai ficar preocupado com as suas falas. Será que aquele está certo? Será que aquele outro está certo? Você tem que examinar pela Escritura a palavra que julga. Ninguém aqui foi enviado para julgar ninguém e falar que você tem que deixar de ir daqui de fulano, deixar de ir na igreja de Beltrano. Não, deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? Porque uma certa ocasião Jesus estava com os discípulos e disse que tinha alguém lá que vinha fazendo milagres, prodígio no nome de Jesus. Aí encontraram Jesus. Senhor, tem alguém fazendo isso em teu nome? Deixa eu continuar? Aí falou, bom, quem não é por nós, quem não é contra nós, então é por nós, deixa eles. Mas eles não caminhavam com Jesus, com os discípulos. Entendeu? Agora, porque nós achamos, porque nós temos que achar que todo mundo, crê em nós, tem que estar sentado no lugarzinho certinho, né? Tem que estar ali. Irmãos, você tem que estar sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? É isso que nós temos que fazer. E esquecer dessas coisas, achar que todos nós somos iguais. Que todo mundo vai conhecer o que você conhece, todo mundo vai viver aquilo que você vive. Não, nós não temos que estar preocupados com essas coisas. Nós temos que saber que Deus realmente é maravilhoso para nós, tá bom, irmãos? Que Deus possa continuar abençoando vossos corações e saber que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Eu quero adiantar um pouquinho aqui. Então, nós lemos lá o texto, ao homem que pode acender a luz. Agora, eu estou aqui com a mensagem, escolhendo uma noiva, parágrafo 176, alguns parágrafos vou ler aqui. Mas você sabe o que vindica a palavra de Deus? Não um homem polito, não um homem que grita, deixa você quase surdo numa congregação. O homem que usa bem certinho, né? Até no jeito de caminhar, quantas voltas ele dá perto do púlpito, quanto ele grita pela congregação. Não é isso. Você sabe o que vindica a palavra de Deus? Veja aqui, ó, Cristo vindica a sua palavra. Cristo se manifestará através da sua palavra. Agora, veja, o que atrai o povo? O que atrai o povo não é bandas de corais,
não é um templo grande, bonito, esplêndido, não é números, mas o que atrai o povo de Deus é a palavra. Cristo vindica a sua palavra. O que atrai o povo? Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações, e grandes feitos, e grandes alvoroços, e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. A palavra, aqui está a palavra pura, sem mescla, sem rugas, sem mancha. A palavra eterna de Deus. Essa sim atrai o povo de Deus, né? Então não adianta sair fora dela, que saindo fora dela o homem só tem a perecer. Aqui no parágrafo 226, eu tenho mais algo aqui para nós, que o Mombrana nos chama bastante atenção. Agora falando aqui com os ministros. Veja, ministros, pense o mesmo. Vocês só avisam aqui para poupar o sentimento de alguém? Quer dizer, as pessoas hoje fazem de uma maneira que o negócio é ter a igreja cheia. Porque entrando na igreja você entra dízimo, entra bastante dinheiro, aí fica no bel prazer da carne. A pessoa não está nem preocupada com a vida espiritual do outro. Está preocupado com quanto que vai entrar de dinheiro. Então, ministros, pense um minuto. Pense o mesmo. Vocês só avisam as coisas aqui para poupar o sentimento de alguém mais adiante? Você faria isso, a não se fosse, aqui está a reticência, e eles expulsaram da igreja? E se você está sentindo assim, meu estimado irmão, permita-me adverti-lo em nome de Jesus Cristo, fuja disso agora mesmo. Né? Quantas vezes a mensagem é cortada, porque não pode falar nada, porque tem pessoa que tem dodói, a pessoa tira parte da palavra e não traz para o povo. Muitas vezes, eles mesmos são responsáveis pela vida das pessoas. Em vez de falar a verdade clara, nua e crua, as pessoas ficam, né, apaziguando situações, mas um dia terá o pago. Né? Quem sabe esses que falaram, Senhor, mas teu nome expulsamos os demônios, fizemos isso, né? Maravilha, tudo prodígio, foram afastáveis de mim. Não te conheço. Né? Porque quando estava aqui, não para na brecha e ao lado da palavra. Aí diz aqui mais, e membro de igreja, e sua igreja não é assim? Não pode estar na altura da qualificação de Deus, da sua palavra? Saia dela e entre Cristo. Se você sabe que a igreja está pisando na palavra, quebrando nas coisas de Deus, se você lê na Bíblia algo, ele vai e faz o contrário, o que você está fazendo ali? Você está cavando a sua própria sepultura. Você não está querendo nada com Deus. Você está trocando a revelação da palavra por capricho humano. Mas se a igreja não preenche os requisitos de Deus, saia dela e entre na palavra. Ainda que você tenha que ficar só, abandonado, desprezada. Mas você tem que ficar do lado da palavra. Não importa, venha o que vier, aconteça o que acontecer, tá bom? Agora, arrependa-se, o resto de vocês, e volte-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fuja enquanto há tempo para fugir. E entre em Cristo. Mas vem os problemas, a dificuldade, as tribulações, o Senhor faz tudo para a igreja. Qualquer igreja está de porta aberta, não interessa o que está lá. Vai lá e entra dentro. Você tem que entrar em Cristo Jesus. Amém? Você tem que entrar em Cristo Jesus. Irmãos, não temos tempo mais para brincadeira. As pessoas hoje estão vivendo da maneira que está, né? Aí o profeta diz, vocês estão dormindo? Despertem rapidamente e voltem a si. Caia em si. Volte no dia de Pentecostes. Volte a uma conversão. Volte a um concerto com Jesus Cristo. Ajuste a sua vida na palavra, porque chegará um tempo que não vai dar mais tempo. Chegará uma hora que não vai ter tempo mais. Quando você vai querer acertar as coisas, vai acertar demais. Então, se você tem tempo hoje ouvindo a Escritura, ouvindo a voz de Deus, abra o teu coração. Não importa quem você é, qual a sua posição financeira, né? Qual o grau que você tenha, mas saiba que você tem uma alma e você tem que dar conta diante de Deus, né? Tudo que Deus colocou na tua mão. Tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações. O desejo do meu coração é que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte prossiga examinando a mensagem da hora. Prossiga examinando a Bíblia Sagrada. Saia dessas confusões, desses movimentos, desse distúrbio espiritual. Entra na revelação, entra no altar divino de Deus e seja abençoado nesta hora. Amém? Deus abençoe e Deus possa continuar falando em vossos corações. Esse é o meu desejo, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Fique todo na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Digas ao mundo que em Cristo é melhor. Tudo lá é passageiro e efêmero. Aqui com Cristo é sempre melhor. Com Cristo é melhor. Tenho esperança no Senhor, pois Ele é o meu caminho, a verdade e a vida para mim. Voltar ao mundo nunca, tornar a escravidão longe de mim. Eu já conquistei a vitória com Cristo libertador. Com Cristo é melhor. Tenho esperança no Senhor, pois Ele é o meu caminho, a verdade e a vida para mim. Pois Ele é o meu caminho, a verdade e a vida para mim. A verdade e a vida.